Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje eu gostaria de deixar algumas orientações para o nosso trabalho bimestral, tá bom? Então pegue a sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe para mais essa nossa aula. Bom, pessoal, nesse bimestre, o que a gente já viu nele? A gente falou um pouco das contas de água, luz e como que é calculado o gasto de energia dos aparelhos. Eu até dei o exemplinho lá da geladeira, que você pega o quilowatt que essa geladeira gasta, vê quanto que está sendo o valor do quilowatts naquele mês e você consegue verificar o valor das coisas, né? Dos aparelhos eletrônicos de modo geral. TV, geladeira, luminária, computador, essas coisas, tá bom? E também nós falamos de como economizar em casa, tá? E agora, nesse momento de quarentena, a gente passou a ficar muito mais tempo em casa. E alguns gastos aumentaram e outros gastos diminuíram. Então, por exemplo, meu gasto com alimentação diminuiu, porque agora eu só estou comendo em casa, então não como mais fora. Isso diminuiu. Gastos que aumentaram, conta de luz, porque agora fica o ventilador ligado, fica as lâmpadas ligadas, mais gente na casa. Tá? Então, esse tipo de gasto, ele aumentou. E é natural isso, alguma coisa vai aumentar, outras coisas vão cair quando a gente faz essa mudança de rotina, não é? E também falamos dessa economia no cotidiano, que como a gente adotando algumas pequenas mudanças, a gente pode ter uma economia bem significativa. No meu caso, eu dei o exemplo de não usar mais carro, não usar mais ônibus, usar bicicleta, e com isso eu tenho uma economia no final do ano bem grande, que paga todas as minhas férias. Mas isso porque eu tinha o controle de quanto eu gastava. Quando eu parei de gastar esse dinheiro, eu comecei a guardar e fazer a minha reservinha lá para minhas férias, tá? Mas isso só funciona se você tem um controle dos gastos, tá, pessoal? Então, quais outras coisas, e isso a gente já falou na aula passada, a gente pode economizar no cotidiano para fazer com que a gente tenha uma economia relativamente alta no final de um tempo. Lembrando, pessoal, educação financeira não é para amanhã, não é para a semana que vem, tá? É para daqui anos. Primeiro você vai gerar hábitos, hábitos de poupar, hábitos de gastar com parcimônia, hábitos de economia. Não é se privar de nada, tá? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Não é, eu quero comprar isso, mas é um gasto desnecessário. Não, a gente tem que ter lazer, a gente tem que consumir por prazer também. Mas a gente tem que ter um uso racional desses recursos, tá? Nunca é se privar de nada. Mas como eu falei, não é da noite para o dia que você vai obter algum resultado. A não ser que você joga lá na loteria, ganha, aí você divide com o professor, não é? Mas, de modo geral, você vai ter que ir levando isso com anos e anos e anos, até você perceber qual que é a melhor forma de você economizar com determinada coisa, até você encontrar o melhor caminho, por exemplo, para ir de casa ao trabalho, economizando tempo, economizando gasolina, o tanto de coisa que eu vou comprar em casa para nunca faltar, mas também não ficar coisa estragando. Então isso leva um certo tempo. Tá? É hábito, é prática que você vai, com o passar dos anos, você vai tornando aquilo uma coisa muito natural. Tá? Hoje pode parecer uma coisa estranha, mas com você fazendo, vai se tornar uma coisa natural. É igual exercício de matemática. Não consegue fazer? Refaça, apague e refaça, aquilo vai se tornando natural para você, tá bom? Então a gente vai aproveitar esse tempo que a gente está em casa, não que a gente não está fazendo nada, a gente está trabalhando bastante, vocês estão estudando bastante, mas vamos utilizar esse tempo para fazer umas observações na nossa vida, no nosso cotidiano, em pontos que a gente pode economizar. Tá bom? Então eu listei algumas coisinhas aqui para vocês estarem atentos e depois fazer um relato para mim. Tá bom? Então, pessoal, primeiro, né, eletrodomésticos. Eletrodomésticos é de longe os produtos que mais gastam eletricidade. Tá? Então, há eletrodomésticos ligados sem necessidade?
Então, por exemplo, TV, computador e tablet, você tudo fazendo tudo ao mesmo tempo. Você está aproveitando o melhor de cada coisa? Por que não desligamos um, não ficamos só com o outro? Tá? No final do mês, gente, uma TV que ficou ligada, desperdiçando energia aí 8 horas ao dia, dá uma quantia bastante razoável. Tá? Então, TV e computador ligado ao mesmo tempo, você está usando os dois? Não, né? Dá para você desligar um, prestar atenção só no outro, não é verdade? Luz acesa, sem ninguém no ambiente. Isso é muito comum, gente, e é uma coisa que a gente percebeu aqui em casa, porque aqui eu estou gravando aula, tá de noite, mas ali fora tem um muro gigante. Então, quando o sol nasce, ilumina todo o quarto, uma maravilha. Dá 3 horas da tarde já não tem iluminação, então eu tenho que ficar com a luz ligada de 8 a 10 horas aqui. Tá? E é uma das coisas que mudaram, a gente percebeu que aumentou o valor da conta, porque é o meu irmão, é o meu outro irmão, são ventiladores ligados, então isso aumentou muito o valor da compra. E é uma coisa que, inclusive, para quem pensa aí em seguir uma carreira de arquiteto ou de engenharia, que vai estar muito na moda nos próximos anos, que é a iluminação natural. As pessoas elas querem mais iluminação natural, aproveitar a luz do sol. Então, não vai colocar mais um muro do lado da janela, vai ver aonde o sol nasce e onde eu posiciono melhor as janelas para aproveitar essa luz da melhor maneira possível, tá bom? Então, luz acesa sem ninguém no ambiente, apaga, gente. Vai passando assim, vai apagando, que vai gerar uma boa economia. Quando eu fui fazer aquela aula sobre o valor do quilowatt, por exemplo, a princípio, eu peguei uma lâmpada de exemplo, tá? E depois eu mudei para geladeira. A lâmpada acesa 8 horas por dia, dava 30 dias por mês, dava em torno de R$ 9. Tá? Então é o tempo que essa lâmpada está ficando acesa. Então só essa lâmpada aqui está gerando mais R$ 9, 9, R$ 10 de conta. Aí coloca outro quarto, 20, coloca outro quarto, 30. É bastante coisa, tá bom? Banhos mais rápidos ou com chuveiro desligado é uma coisa que a gente pode estar praticando agora, né? Aproveitar o verão, desligar o chuveiro, então tomar banho em águas geladas, de maneira mais rápida, ou se você vai demorar, liga um pouco, se ensaboa, desliga, se ensaboa, depois liga de novo e se enxágua. Tá? Eu adotei, e aqui a casa toda adotou, a postura que a gente coloca uma musiquinha para tocar, que tem em torno de 4 minutos, acabou a música, acabou o banho. Tá? Então, a gente acabou a música, acabou esse banho e sai. Eu não sei se vocês lembram de mim, lá no início do ano eu tinha um cabelo bem grande, tá? Um cabelo bem cheio. E isso dava um trabalho, porque lavar o cabelo dava muito trabalho. Então tinha que ligar o chuveiro, ensaboar ele, desligar, lavar, depois enxaguar. Tá? Era mais tempo para lavar o cabelo do que tomando banho mesmo. E o meu irmão, que tem cabelo muito grande também, ele tem que se virar nesse tempo. Tá? Vai fazer as coisas do cabelo dele, hidratação? Não, liga, desliga, depois liga de novo. E é uma maneira que a gente tem de economizar tanto na água quanto na energia elétrica, tá bom? Bem, na água, né? Primeiro, tem vazamentos na casa. Isso, pessoal, além de economia para o nosso bolso, é sustentabilidade para o planeta. Vocês sabem que água é um recurso natural, porém finito, pelo menos água potável. Né? Então o Brasil tem muita água doce, mas nesse momento, em outubro de 2020, a gente está vivendo uma escassez hídrica. Ah, professor, choveu semana passada, caiu um monte de árvore. Choveu, mas não é o suficiente ainda. Quando a gente olha os reservatórios de água, estão todos no nível baixo. Tá? E se a gente estiver gastando água à toa, isso vai ser prejudicial não só para a gente, que vai pagar mais água, mas vai chegar um momento de racionamento de água. Acho que ninguém aqui nunca viveu racionamento de água. Tá? Algumas cidades aqui no Brasil, como São Paulo, por exemplo, tem racionamento, que é, por exemplo, o bairro X vai ter água das 6 da manhã ao meio-dia, depois acabou e vai voltar só amanhã. Aí as pessoas correm para lavar roupa, para guardar água, compram um monte de caixa d'água para ter água para utilizar em outras coisas, porque a água é escassa. Tá?
A gente aqui em Maringá não vive isso, mas é realidade em outros lugares. E à medida que um produto vai se tornando mais escasso, ou seja, vai tendo menos ele no mercado, o valor vai aumentar. Então a conta de água vai ficar mais cara. Se tem uma coisa que eu abomino é pessoas que varrem a calçada com água, tá? Fica jogando água assim para juntar as folhas. Muito mais fácil, muito mais simples, muito mais econômico fazer isso com uma vassoura, não é? Tá? Outro ponto. Torneira tá ligada? Torneira, quando você está tomando banho, quando você está escovando os dentes, quando você está lavando a louça, deixar aquela água rolando lá não é legal, gente. Então, desliga, escova os dentes, lava a louça, depois enxágua, tá bom? Água da piscina, ela está tratada? Piscina, gente, não precisa ser aquela piscina grande, não. A piscina de 1000 litros, por exemplo, já é um impacto significativo. Então, quando não está usando ela, cobre para não encher de folha, trata ela com cloro para não ter que ficar trocando essa água. Primeiro, né, para proteger do mosquito da dengue, que é uma questão de saúde pública, e também para não ter que ficar trocando essa água toda semana, esvaziando, enchendo, porque daí não tem ecossistema que dá conta, né? Alimento, gente. Você está desperdiçando alimentos? Está jogando coisa fora? Isso aqui entra naqueles gastos do supermercado que a gente falou, de às vezes você comprar um produto aos montes, estocar em casa, acabar não consumindo, passar da validade e ele estragar. Ou de ir um dia fazer a feirinha, comprar fruta, verdura, legume, que estraga muito rápido, ainda mais agora no verão, e a gente acabar perdendo ele porque não consumiu. Então, consumir com parcimônia, saber o que você tem na sua despensa para não ficar lá estragando. Porque, na minha opinião agora, né, além de ser um gasto de dinheiro, é até uma falta de ética nossa. Num lugar onde tantas pessoas passam fome, a gente desperdiçar comida, eu acho uma coisa muito triste. Tá bom? Então aqui tem uma lista de coisas para vocês observarem no dia a dia de vocês e verificarem o que vocês estão fazendo, o que você está fazendo para ajudar a sua família a economizar. Então, pessoal, durante essas 2 semanas aí de trabalho, eu quero que vocês observem o cotidiano da vida de vocês e vejam alguns pontos errados que vocês acham que pode melhorar. Então, o banho está demorado, olha, a gente deixa muita luz acesa sem ter ninguém no ambiente, a gente deixa um monte de eletrodoméstico ligado, porque eu sei que isso acontece aqui também, gente, não tem como a gente se policiar o tempo todo, tá? Mas eu quero que vocês observem ao redor de vocês e sigam, façam o possível para tentar melhorar esses hábitos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, qualquer dúvida, só me consultar no meu e-mail. Um abraço e até a próxima aula.